Glória a Deus, irmão. Você vê como que a gente não sempre, eu falo com os irmãos, quando a gente está num culto espiritual, as palavras elas se conectam uma a outra, a adoração se conecta uma a outra, porque o Senhor, Ele é um. E a Bíblia declara: convém que vocês sejam um, como é o Senhor. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você, irmão. Livro de Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Aleluia. Hebreus, capítulo 7, versículo 15. O pessoal pode estar tocando fundo para mim, deixando um pouquinho mais baixo para mim também. Queria tentar transmitir com toda a veemência, irmão, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus diz, Hebreus, capítulo de número 7, verso 15: e isto é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro texto, irmão, no livro dos Salmos, capítulo 110. Livro dos Salmos, capítulo do número 110. Versículo de número 4. A Bíblia diz: e o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. E ele julgará entre as nações, enche-as de cadáver e esmagará cabeça por cabeça toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. Pode estar pensando: que texto esquisito é esse, pastor? Que negócio que é esse? E eu queria compartilhar uma pergunta, irmão, que eu tive há muitos anos atrás com você. E convém a gente entender um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Eu me perguntava, irmão, pode baixar um pouquinho mais, Marcelo. Eu me perguntava, há uns 7 anos atrás, a Bíblia declara, irmão, que a tribo de Israel, que servia a Deus, preste bem atenção nessa mensagem, a tribo de Israel que servia a Deus era o povo levita. Quando o povo de Israel, ele sai, né, do Egito, e ele está no deserto, a Bíblia diz que Deus começou, né, a instituir um povo para ele. E Deus fala para o povo dizendo o quê? Eu quero habitar no vosso meio. Eu quero habitar no meio de vocês. E aí ele chama Moisés para o Sinai e fala: Moisés, eu quero falar com você, eu quero bater um papo com você. Enquanto a gente bate esse papo, Moisés, esse papo vai demorar um pouquinho, vai demorar 40 dias. Deus abençoe aqui. Esse papo vai demorar um tempinho, Moisés, para a gente conversar. Por quê, Moisés? Eu tenho que te explicar os meus projetos. A Bíblia declara que Moisés, ele entra no meio da nuvem, irmão. E ele fica 40 dias e 40 noites lá em cima. Só que Moisés, irmão, segundo a tradição judaica, ele não está no Monte Sinai. Ele está no que eles chamam de tabernáculo celestial. É o que o livro do Hebreus depois vai dizer, que Deus não habita em locais feitos por mãos de homens, mas habita no céu. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo assim como aquele que se viu aqui em cima. E Moisés, irmão, durante esse período, ele anda dentro do tabernáculo do céu, ele vê os utensílios de bronze, ele vê os utensílios, ele vê, por exemplo, a Bíblia diz que há 7 anjos ministradores diante de Deus, que ministram diante do Senhor.
Sabe qual é o símbolo que Moisés usou para simbolizar os 7 anjos? É a menorá. Então a compreensão, irmão, que Moisés ele vai trazendo do céu para a terra, irmão, é o tabernáculo. E a Bíblia declara que Deus queria habitar no meio do povo. Só que Deus só habita dentro desse lugar, irmão. Só habita dentro do tabernáculo. E Moisés teve que fazer uma réplica exatamente como é no céu. Por quê? Porque Deus não pode habitar em lugares pecaminosos. Por isso que o tabernáculo, irmão, ele tem 3 seções. É o átrio, o santo e o santo dos santos. Por que existem essas 3 separações? Você vai ver, irmão, a primeira coisa, que o povo de Israel, quando havia o Yom Kippur, eles ficavam em torno de 1 quilômetro, segundo a tradição rabínica, distante do tabernáculo, irmão. Eles não viam nem, imaginou você olhando a 1 quilômetro, o que está acontecendo lá? Eles viam uma figurinha lá de um homem andando. Por quê? Porque a presença, o kavod do Senhor iria descer dentro do Santo dos Santos. Deus iria descer da nuvem e habitar em cima do tabernáculo. A Bíblia diz que a nuvem do Senhor abaixava sobre aquele lugar. Por que Deus fazia essa separação, irmão? Por que Deus fazia com que o povo ficava longe? Porque Deus não queria que ninguém morresse. Por quê? Porque a Bíblia declara que Deus pode fulminar as pessoas. E a Bíblia declara no livro de Números, presta atenção, irmão, no livro de Números, que o Arão está aqui fazendo sacrifício no altar. Presta atenção na história. O Arão está fazendo sacrifício no altar e chega os 2 filhos dele. E pegam incenso santo ao Senhor e pegam fogo estranho. E queimam fogo estranho dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu os 2 sacerdotes. Os 2 filhos de Arão foram consumidos enquanto o pai deles preparava o altar. Sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que desceu uma nuvem e começou a matar o povo, gente. Porque o Arão está fazendo o sacrifício aqui e aconteceu uma situação ao lado aqui que está errada. E a Bíblia diz que Deus matou os 2. Moisés olha para Arão e diz: permanece onde você está, senão todo o povo vai morrer. Olha a grandeza que Deus fala para o povo ali, a honra, irmão, que era esse povo, mas olha o temor que esse povo tinha que ter para fazer as celebrações, para fazer ali os sacrifícios, para fazer ali as ofertas ao Senhor. E a Bíblia diz, imagina você, pai, mãe, você está ali servindo a Deus aqui na igreja, e de repente teu filho ali faz algo errado, e Deus mata os filhos ali, e você não pode nem rasgar as vestes. Você não pode chorar, por quê? Porque você está aqui fazendo sacrifício a Deus. E esse Deus que você está fazendo sacrifício para os teus filhos ter cometido pecado, matou eles. E Moisés fala para Arão: ei Arão, fica aí Arão, porque senão todo o povo vai morrer. A Bíblia diz que Moisés vai, pega o incenso, e através do incenso ele apazigua a ira de Deus. Então o tabernáculo, irmão, que está sendo construído ali, ele representava exatamente aquilo que estava no céu. Só que aquilo que está no céu, irmão, é justo. Ele tem um cetro de equidade, ele tem um cetro de justiça. O que é o cetro de justiça? Significa que essa canção que nós cantamos, quanto mais perto da face, mais perto da morte, irmão, faz muito sentido. Porque quanto mais próximo da santidade de Deus você está, mais juízo vai ter sobre você. E tem o texto que diz ainda: cuide, irmão, não sejam muito sábios entre vós, porque vocês serão julgados conforme aquilo que vocês sabem, conforme aquilo que vocês entendem do Senhor. Então, ele está instruindo a nós, irmão, que quanto mais perto da face de Deus, mais rápido, se nós cometermos um pecado, alguma transgressão, mais juízo nós teremos. Então, cuidado aí, irmão, você quer ser profeta, você quer ser pastor, você quer ser visionário, por quê? Porque o juízo sobre você vai ser muito grande.
porque você vai estar mais perto da face de Deus. Será que algum da tribo de Judá queimasse incenso lá, o Senhor ia matar? Não. Mas é que o levita que está ali dentro do Santo dos Santos, irmão, trouxe juízo na hora. Quando você lê o texto, se não me engano é Atos capítulo 5, que fala sobre o Ofni e Finés, me corrija se não. Desculpa, irmão. Quando os irmãos estão trazendo as ofertas ali, a Bíblia diz que um casal ele rouba do Senhor, mas o Espírito Santo ele está falando para a igreja, aí vocês têm que vender e trazer todas as ofertas. E a Bíblia diz que esse casal ele reteve um pouco da oferta, dizendo assim, vamos reter aqui porque vai ser o nosso pé de meia. E a Bíblia diz que Pedro está aqui, e quando Ananias ele se aproxima ali, Pedro olha para ele e diz, ei, você não mentiu para mim. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Ananias morreu na hora, irmão. Por quê? Porque eles estavam muito próximos da presença de Deus, irmão. Então, presta atenção, quanto mais próximo da presença de Deus eu estou, mais rápido é o juízo que vem sobre mim se eu estiver em pecado. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou te ensinando o princípio de Deus em relação ao tabernáculo. E a Bíblia diz que certa vez Moisés está descendo com as primeiras tábuas, e o povo aqui ele fez um bezerro de ouro, irmão. Moisés irado, ele quebra as tábuas que Deus escreveu com o dedo dele. E a Bíblia diz que Moisés grita no meio do povo, quem tem espada aí para matar quem fez o ídolo? E a primeira tribo que se levanta são os levitas. E eles matam, irmão, todas as pessoas que adoraram os ídolos e que construíram o ídolo. E a partir daquele momento, irmão, os levitas, eles têm um olhar peculiar da parte de Deus. E quando o tabernáculo está pronto, Deus precisa de pessoas para servir dentro desse tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus levou em conta essa atitude do povo levita e disse assim, a partir de hoje, os levitas não serão contados no meio de vós, porque os levitas agora são a minha herança. Os levitas agora são um povo escolhido meu para me servir dentro do tabernáculo. Sabe quem serve a Deus no tabernáculo no céu? São os anjos. São os anjos. Mas a Bíblia diz que Deus separou um povo aqui, chamado levita, para servir a Deus no meio do tabernáculo. Amém? Até aqui, glória a Deus. E aí esse povo, irmão, ele vai aprender com Moisés. Moisés vai explicar para Arão, né, que era o Gan Gadol, né, o sumo sacerdote ali. Ele vai explicar como trabalhar com óleo, como trabalhar com incenso. E os sacerdotes ali, daquele momento do tabernáculo, onde eles vão fazer os sacrifícios e tudo, eles vão aprendendo. Mas a pergunta que eu tenho para você, irmão, é no livro do Gênesis, no capítulo de número 15... A Bíblia diz que Abraão está vindo de uma guerra. Ele está vindo vitorioso. E quando ele chega na cidade de Salém, ele encontra um rei lá. Irmão, são quase 1000 anos antes de Moisés. E esse rei, a Bíblia diz que ele era sacerdote do El Shaddai. Se Deus separou sacerdotes só no tempo de Moisés, que sacerdote que é esse que aparece no Gênesis no capítulo 15? Que sacerdote que é esse, irmão, que está ali dizendo que ele era sacerdote do El Shaddai? E a Bíblia diz que o próprio Moisés, o próprio Abraão, deu dízimo de tudo aquilo que ele tinha para esse homem. A Bíblia vai dizer, irmão, que este homem, ele não era só sacerdote, ele era também rei. Porque Melquisedeque, ele não é o nome dele, irmão. Melquisedeque, irmão, não é o nome do camarada. É uma nomenclatura. É como se eu dissesse, é um general, é um coronel. É o nome dele? Não. É só um distintivo de quem ele é. Ah, é o pastor. É um distintivo, é uma nomenclatura. E a palavra Melquisedeque é o rei de Salém. A palavra Meler é rei. Zedeque vem de Salém, é o rei da cidade da paz. Então, ele não é só sacerdote, ele também é rei. Alguns teólogos chamam, né? Dizendo que
a tipologia do Melquisedeque é a evidência, né, de que Jesus estava ali recebendo os dízimos de Abraão, mas é só uma referência. Então, quando Melquisedeque ele aparece nessa história, irmão, nós temos que descobrir que sacerdote que é esse. Quem que é esse homem? Da onde que veio? E aqui, irmão, gostaria de começar a trabalhar com você essa ideia. Quando a Bíblia diz no Salmo de 110, verso 4, o rei Davi ali em torno de 1100, 990, mais ou menos, antes de Cristo, ele está escrevendo esse salmo. Segundo a tradição rabínica, irmão, quando Davi ia escrever um salmo, Davi era arrebatado. Por que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus? Não é só porque ele tinha um coração justo, um coração reto. Não, mas é porque Davi tinha experiências espirituais com esse Deus. A Bíblia diz que certa vez Davi ouviu uma conversa entre o filho e o pai. Jesus até questiona os sacerdotes, os rabinos, e diz: então me explica o salmo lá que Davi diz: e eu ouvi o meu Senhor dizer ao meu Senhor. Davi ouviu a conversa. Ele tinha experiências com esse Deus. Tinha, irmão, intimidade com esse Deus ao ponto de ser arrebatado ao céu. Ele tinha visões, como o Salmo 22, onde ele vê Jesus sendo crucificado. Onde ele traz referências para nós, das vestes sendo rasgadas. Deus meu, por que me abandonaste? São referências daquilo que Davi está vendo no mundo espiritual. E dentro do Salmo 110, verso 4, ele também vê essa referência. A Bíblia diz no Salmo, falando que Deus não se arrependeria e faz um decreto. Ele diz: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Os levitas, eles foram separados para servir no tabernáculo da lei. Os levitas foram separados para servir no tabernáculo segundo a lei, segundo a Torá. Agora, o Melquisedeque é um sacerdote mais antigo do que os levitas. Como assim, pastor? Então há dois tipos de sacerdote na Bíblia. Há dois tipos de sacerdote na Bíblia. Há um sacerdócio, irmão, segundo a ordem de Arão. Os filhos de Arão, eles são sacerdotes levitas para sempre diante de Deus. Por isso que os levitas eram homens que constituíam a música, que constituíam o rabinato, que constituíam os escribas, que era tudo aquilo que era voltado para o templo, para adoração a Deus. Você tinha que ser um levita. Se você fosse um da tribo de Judá, você não poderia exercer nem sequer um ministério lá dentro. Se você fosse da tribo de Rubem, você não poderia exercer, irmão. Por quê? Porque o povo levita foi o povo separado por Deus para servir a Deus dentro do tabernáculo. Só que há um sacerdócio mais antigo do que esse, irmão. Há uma linhagem, irmão, mais antiga do que essa. Por quê? Porque o povo de Deus, irmão, ele não se origina em Abraão. Por exemplo, nós temos um homem chamado Noé, que serviu a Deus muito antes de Abraão. Nós temos outros homens, irmão, como a Bíblia fala sobre Abel, que serviu a Deus muito antes de Noé. Então, que ordem é essa, irmão, de sacerdotes que tinha antes de Abraão? Que tinha antes de Noé? Existe uma linhagem, irmão, oculta na Bíblia. Existe uma linhagem, irmão, do filho de Adão, chamado Sete. Se você abrir a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 5, você vai ver que quando Caim e Abel têm aquele conflito, a Bíblia diz a partir do verso 3, e viveu Adão, Gênesis capítulo 5, verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem ele chamou Sete.
E depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E os dias de Adão foram no total 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu mais 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. A Bíblia diz, irmão, que este Sete é o homem que substitui o ministério que era de Abel. A Bíblia diz que Sete invocou o nome de Deus. Quando a palavra de Deus, ela fala que ele invocou o nome de Deus, ele está falando sobre gerar de novo, irmão. Ele está falando sobre Gênesis capítulo 4, verso 27. Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro. E Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. A palavra de Deus diz que Adão transfere para Sete a sua imagem e semelhança. Por que a Bíblia traz essa referência? Porque ele está ensinando como que era viver dentro do Éden para o Sete. E Enos, através dessa condução que o seu pai Sete vem, ele invoca o nome de Deus. O que está acontecendo aqui? Está sendo transmitido, irmão. Está sendo transmitido como que Adão vivia dentro do Éden. E a Bíblia declara que estes homens, eles começam a invocar a Deus através de gerações de primogenitura. E a Bíblia declara que estes homens, eles começaram a prestar cultos a Deus. Porque quando a Bíblia diz que ele invocou o nome de Yahvé, ele está falando que ele gerou um altar, ele gera um culto a esse Deus, ao Deus de Adão. Mas tudo isso inicia em Sete, porque é transferido a imagem e semelhança de Adão. Mas não o Adão caído, o Adão que estava dentro do Éden. A palavra de Deus fala, irmão, que Noé, quando ele foi produzir a arca do concerto, ele ouviu a voz de Deus. Mas como assim? Ele ouve a voz de Deus do nada? Deus escolheu Noé do nada e falou: Noé, vamos produzir aí a arca e vamos fazer um trabalho aí. Irmão, Noé já conhecia esse Deus, irmão. Ele sabia o nome desse Deus, ele sabia como reverenciar esse Deus, tanto que a Bíblia não fala que Noé aprendeu a fazer sacrifício, mas depois que a arca para em Ararat, a Bíblia diz que Noé levanta um altar ao Senhor. E sacrifica animais puros em cima desse altar. Como que ele sabia qual animal que Deus ia gostar, irmão? Eu estou te falando, irmão, que essa linhagem desse sacerdócio, ele vem desde Adão. De Adão passa para Sete, de Sete passa para Enos. De Enos vai passando para a sua primogenitura, até chegar em Noé. Noé é um sacerdote, irmão. E essa linhagem, ela vai passando para os seus filhos. E assim vai. Até que chega nesse tal Melquisedeque, no tempo de Abraão. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Da mesma linhagem de Sete, da mesma linhagem de Enos. Só que este sacerdote, ele não é levita, porque não tinha povo levita. Esse sacerdote, ele não é da linhagem de Arão, porque não existia Arão. E aonde que está esse sacerdote? O sacerdote está oculto. Davi olhou no tempo depois, muito tempo depois de Arão ser originado, ele olha e fala que virá um aí da ordem de Melquisedeque. Da ordem desse rei de Salém. Da ordem desse rei que recebeu os dízimos de Abraão. E este homem vai prestar expiação por mim e por toda a humanidade. Sabe qual foi a minha indagação? Como que Jesus, sendo da tribo de Judá, sabe qual foi a minha pergunta? Como que Jesus, da tribo de Judá, ele poderia prestar sacrifício pela minha vida e pela sua, sendo que ele não era da tribo de Levi?
Porque só os levitas, irmão, eles poderiam sacrificar para Deus. Se uma pessoa de qualquer outra tribo fosse lá, ele poderia saber todos os procedimentos, mas se ele fosse lá e prestasse sacrifício no altar, o que ia acontecer com ele? Ele seria fulminado. Mas Jesus não é levita, irmão, ele é da tribo de Judá, porque ele é filho de Davi. E a minha pergunta foi: como então que nós chamamos ele de sacerdote, se ele não é de Arão? Como que nós chamamos ele, dizendo, ele é o Gangadol, ele é o sumo sacerdote, se ele não é de Arão? Aí Davi está olhando para o futuro e dizendo, vai vir um aí, que ele não é da linha. Já tinha os levitas da ordem de Arão, irmão, no tempo de Davi. Mas Davi está olhando para o futuro e dizendo, vai vir um aí, que não é da linhagem de Arão, mas é da ordem segundo a de Melquisedeque. Porque só Melquisedeque é sacerdote e rei, irmão. Reis não poderiam fazer sacrifícios, só levitas. Mas vai vir um aí, segundo essa ordem de Sete, de Enos, de Noé, de Abraão, que vão fazer o quê? Vão fazer sacrifícios. E a Bíblia diz que este homem chegou, irmão, chamado Jesus. E a Bíblia diz que este homem, ele foi até o Calvário. Presta atenção, irmão. Ele foi até o Calvário e ele morre pelos nossos pecados. E aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: aonde que está o tabernáculo em toda essa história? Porque só no tabernáculo, irmão, poderia fazer sacrifício, Kevin. Deus não aceita sacrifício fora do altar de bronze, Kevin. Deus não aceita sacrifício se não for fogo do altar. Deus não aceita sacrifício sem ser aspergido sobre o propiciatório. Aonde que está o tabernáculo então, pastor? O tabernáculo está no mundo, irmão. E durante a trajetória do Gólgota, nós vemos todo o processo que a ovelha tinha quando ela ia ser morta. E começa lá no Getsemane. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser preso, irmão, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Correto? Comentei isso na célula até esses dias. E eu disse para eles que o sumo sacerdote, quando ia fazer o sacrifício da Páscoa, ele enganchava na ovelha. E ele dava um tranco no pescoço da ovelha, com o seu pé direito. A ovelha dava aquele... Por quê? Porque se gritasse era bode. Então ele pegava a ovelha aqui, ele ia levando até o altar. E a ovelha ia dando aquele tranco. Assim como quando Jesus foi sendo levado para o Getsemane, a Bíblia diz que os soldados dos judeus batiam nele, cuspiam nele, davam correntada nele, chicoteavam ele. E a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matador. Onde que está o tabernáculo, pastor? Está no mundo, porque ele não é sacerdote segundo a ordem de Arão, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele não era sacerdote segundo a ordem de Arão, então ele não precisava, irmão, de tabernáculo. Ele fazia um altar e sacrificava ao Senhor. Aonde ele estivesse, presta atenção, irmão, o sacerdote Melquisedeque, aonde ele estivesse, ali era o altar. E Jesus, ele está, irmão, durante todo o processo, irmão, ele está da mesma forma. Se você for fazer uma comparação do sacrifício sacerdotal e o caminho de Jesus até o Gólgota, é exatamente igual. Quando Jesus é chicoteado, é a ovelha sendo cortada na garganta e jogando todo o sangue. Quando a ovelha é jogado o sangue, ela é cortada, irmão, assim como as vestes dele foram rasgadas. Quando a ovelha, irmão, é colocada em cima do altar para queimar, para chegar como cheiro suave, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi ser morto, era como a ovelha, quando o sumo sacerdote pegava a espevitadeira e pegava o sangue dele e espargia sobre o povo. É como aquele romano que fincou a espada no lado direito de Jesus, e a Bíblia diz o quê? Que houve água e sangue que jogou sobre os romanos, assim como quando a ovelha era jogada, o sangue dela sobre o propiciatório.
Eu quero te falar, irmão, que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Por isso que ele não é levita, ele é da tribo de Judá. Por quê? Porque ele tinha que ser rei. Mas ele é rei, sacerdote, profeta. A Bíblia declara, irmão, que este homem, ele estabeleceu para si uma igreja. Agora presta atenção, irmão, presta atenção. Eu quero chegar na Santa Ceia, amém? Quero chegar aqui. A Bíblia diz que Jesus é o sacerdote segundo essa ordem, amém? E a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 15, que quando Abraão, ele foi dar o seu dízimo a Melquisedeque, eles fizeram um ritualzinho ali. Eles fizeram, Geraldo, um ritual ali. Mas que ritual é esse, pastor? Se você abrir no texto, a Bíblia diz que Melquisedeque pegou o quê? Pão e vinho. Pão e vinho. E havia uma transferência, irmão, sacerdotal. O que Melquisedeque estava fazendo com Abraão ali? Ele estava ungindo ele sacerdote. Ele estava transferindo, dizendo: ó, Abraão, a partir de agora você vai ser braço também desse ministério da ordem de Enos, da ordem de Sete. E a Bíblia diz que eles sentam na mesa e comem pão e vinho, porque ele está transferindo o sacerdote sobre ele. Se ele não tivesse feito aquele ritual, irmão, não haveria o sacerdote Arão. Por quê? Porque só um sacerdote pode ungir outro. Melquisedeque é superior ao sacerdócio levita, por quê? Porque o levita pode sacrificar só no altar. Por que os judeus não fazem sacrifício em outros lugares? Porque foi determinado para eles que a tribo levita poderia fazer sacrifício só no templo, só no altar. Agora o Melquisedeque não. Onde tivesse um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ali era o culto, irmão. Agora presta atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele vem segundo esta ordem e ele presta sobre nós o seu sangue e ele funda a sua igreja a partir do seu sacrifício. E a Bíblia diz que este Jesus que morreu na cruz, ele olha para os discípulos, libera sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz na carta de Pedro, irmão, que este mesmo Pedro, que recebeu de Jesus tantas coisas, ele diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, você conhece o texto: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está dizendo? Que nós somos uma geração eleita, mas nós somos sacerdócio real. Não é sacerdócio levita, não é sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele está dizendo que nós somos sacerdotes reais. Sabe por que a palavra está bem específica, sacerdócio real? Porque o nosso sacerdote, irmão, ele descende da ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Agora presta atenção, irmão. Todas as vezes que Jesus participou da ceia, Kevin, sabe o que ele estava dizendo para os irmãos? Eu estou te ungindo sacerdote. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, eu instituo como sacerdote. Ei, pastor, mas precisa ter altar, pastor? Não, você não é da ordem levítica, irmão. Onde você está é o altar. Aonde você está, irmão, é a presença. Se você queimar naquele lugar, o altar vai ser erguido, porque agora você não está mais preso no templo. Você é sacerdote real. Então todas as vezes que você come do pão e bebe do corpo, irmão, você está bebendo com Melquisedeque eterno. Você está bebendo com aquele, irmão, que está te ungindo, dizendo: ei, eu estou estabelecendo aliança com você. Por que nós celebramos a ceia diferente da ceia pascal dos hebreus? Porque a Santa Ceia foi feita com base. Mas se você for estudar, irmão, a Santa Ceia dos judeus na Páscoa, ela é totalmente diferente. Ela tem lá um cordeiro, ela tem os pães.
ela tem vários tipos de copos, ela tem, irmão, vários elementos simbólicos ali sobre a mesa, mas por que a nossa Santa Ceia só é pão e vinho? Porque eu creio que é um elemento profético, irmão. Claro que foi sendo mudado isso com o tempo, porque na igreja primitiva era feita uma refeição, mas isso foi sendo mudado com o tempo, mas eu acredito que é algo profético sobre a igreja. Por que é algo profético, pastor? Porque o pão e o vinho na Bíblia é muito simbólico, irmão. Jesus diz que aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. A Bíblia diz que o pão, irmão, era símbolo do maná que descia. Só que o maná, irmão, ele era dado diariamente, Kevin, para as pessoas. Porque o maná apodrecia de um dia para o outro. Mas tem um maná, irmão, que é eterno. Tem um maná, irmão, que nunca apodreceu. Sabe qual é? É aquele que está escondido dentro da arca da aliança. A Bíblia diz que foi colocado um pote, irmão, dentro da arca da aliança com maná. E aí Jesus fala para eles, dizendo em João capítulo 6, os seus pais comeram maná e morreram. Mas aquele que come do pão, que sou eu, do Filho que desceu do céu, viverá eternamente. Ele está falando do maná que está dentro da arca, irmão. A Bíblia diz, irmão, que os judeus estavam com questionamentos sobre quem era verdadeiramente o sacerdote. E Deus fala assim, vocês vão pegar alguns tronquinhos, algumas hastes de madeira e vão colocar enterrado embaixo da areia. E aí, quando vocês tirarem aquela madeira que florescer, este será o sacerdote. A Bíblia diz que a madeira de Arão floresceu, só que aquela madeira, irmão, não ficou com Arão, Kevin. Aquela madeira foi colocada dentro da arca. Sabe por quê? Porque era símbolo do sacerdote Cristo. A Bíblia diz, irmão, que as tábuas dos mandamentos estavam dentro da arca. Por quê? Porque é símbolo do sacerdote também. Ele diz, eu sou o verbo que se encarnou, eu sou a palavra dele que está viva e é real. Todas as vezes, irmão, que você se levanta para falar de Jesus para alguém, todas as vezes, irmão, que você se posiciona, sabe o que você está fazendo? Você está invocando aquilo que está dentro da arca, irmão. Você está invocando a madeira de Arão que floresceu, você está invocando o pão que é eterno, você está invocando a palavra dele, por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o sacerdote fazia sacrifício e ele espargia 7 vezes sobre o tampo do propiciatório, sabe o que acontecia? A presença de Deus descia sobre aquele propiciatório. A presença do eterno, do vivo e real, irmão, ela descia. Sabe o que acontece quando você invoca a presença de Deus? Sabe por que o Geraldo estava falando aqui agora, irmão? Que quando ele está falando de Jesus, ele se emociona. Eu também. Mas sabe por que você se emociona? Porque quando você invoca o que está ali, você invoca o que está em cima também. E quando você está falando dele, irmão, a presença dele vem junto. Porque agora você não é um ser humano comum, você é um sacerdote. E o sacerdote quando queima, irmão, o sacerdote quando queima no altar, aquele que recebe aquilo que ele está queimando, ele desce. É por isso que quando o crente, irmão, ele está falando de Deus, ele chora. É por isso que quando o crente está cantando para o Senhor, irmão, ele está oferecendo sacrifícios em cima do altar. E o Deus que está em cima no céu, ele desce, irmão, para receber a sua oferta. Ele desce para receber aquilo que você está oferecendo. É por isso que é algo, irmão, extraordinário você servir a Jesus. Por isso que é algo, irmão, surreal você estar na presença desse Deus. Porque dentro da palavra dele, irmão, ele diz o quê? Que com a mudança do sacerdócio muda-se a lei. E agora você não vive mais na lei do levita. Você vive baseado na lei do sacerdócio eterno de Deus. Que lei que é essa, pastor? Não é mais uma lei prática, de coisas práticas. Antigamente, por exemplo, na Torá diz que para você ser metido como adúltero, era só se tivesse a prática.
Jesus chega e fala assim: a partir do momento que você olha com desejo por uma mulher, você já cometeu adultério. Jesus fala para nós tantas coisas, irmão, dizendo sobre sentimentos, sobre pensamentos, porque a lei mudou. Agora a lei, ela não está mais externa a nós, ela foi escrita nas tábuas dos nossos corações, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos uma carta escrita por Deus, que devemos ser lida. Porque o sacerdócio mudou e a lei mudou também. A maneira de você viver, irmão, ela era uma antes de você conhecer Jesus, mas a partir do que você conhece Jesus, você deixa de ser profano, você deixa de ser prostituta, o homem impuro, a pessoa que mentia, que roubava, e agora você não é mais tudo aquilo que você era. Agora você é sacerdote santo, puro, perfeito, nação santa, povo exclusivo de Deus, geração eleita. Agora você não é mais quem você era. Por quê? Porque agora você está participando de uma unção, irmão. Todas as vezes que você participa do corpo e do sangue, Ele está declarando sobre nós, irmão, todas as vezes dizendo: vocês são o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Vocês estão dando continuidade nessa terra. Enquanto eu lá no céu sou o sumo sacerdote, vocês aqui na terra estão erigindo altares para mim. É por isso que o crente, irmão, ele não pode, irmão, permitir a sua antiga natureza brotar dentro dele. Porque mesmo você sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você tem que ser nação santa. Você não pode viver no pecado, irmão. Você não pode viver na tua antiga natureza. Por quê? Porque agora você é sacerdote, irmão. Agora você é nação santa. Olha o que ele diz: para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a luz. Ele está transferindo para nós a responsabilidade, irmão, dentro desse mundo, para nós estabelecermos altares. Estabeleça um altar dentro da tua casa, irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, irmão, olha o que acontece quando você transfere a presença de Deus para um lugar para outro, Geraldo. Conversava com o Marcelo esses dias, e ele disse para mim assim: ô Marcos, porque quando a gente reforma a igreja, ou você constrói um templo novo, assim, muito bonito, parece que a presença de Deus, ela vai embora junto com o templo. Alguém já aconteceu isso na igreja, em alguma igreja que você participou? Você participar de uma igreja muito humilde, pequena, e aí reformar a igreja, o pessoal, né, mudar a igreja, ou mudar assim, e parece que depois que aconteceu isso, louvor não flui, pregação, o culto é chato, é ruim. Eu quero te ensinar uma coisa, irmão: transferir a presença tem que ser da forma que Ele quer, tá? A Bíblia diz que Davi um dia ousou e disse assim: vamos lá pegar a presença de Deus que está lá no meio dos filisteus. No reinado de Saul, a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus. Davi falou: tem que trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém de novo. A Bíblia diz que Davi pegou bois, irmãos, e colocou a Arca da Aliança em cima daquela charrete, e os bois levando. De repente, uma pedra, irmão, símbolo de Cristo, irmão, ela bate, a roda bate naquela pedra e vai tombar a arca. E um homem coloca a mão na arca, e a Bíblia diz que desce, como, não sei se é raio, o que foi, mas a Bíblia diz que abriu um buraco no peito dele. Deus matou Uzá lá no meio do deserto. E a Bíblia diz que houve temor sobre todo o povo. E Davi tinha um tio dele chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que Davi foi lá e deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom e disse: fica com esse negócio aí, porque transferir a presença de Deus de um lugar para o outro não é para qualquer um. E a Bíblia diz que Obed-Edom, irmão, pegou a presença de Deus, símbolo da arca. E a Bíblia diz que durante os meses que ficou na casa de Obed-Edom, a casa dele prosperou. Sabe o que significa isso, irmão? É quando você é sacerdote e você sabe honrar a presença. Você sabe trabalhar com a presença. Obed-Edom colocava a Arca da Aliança na sala dele, Geraldo. E na TV dele não passava o programa ilícito.
Na TV dele não tinha vício. Na TV dele não tinha satanismo. Obed-edom colocava a Arca da Aliança no mesa de jantar dele. E na mesa de jantar dele não tinha briga. Porque era honroso, irmão. Onde ele colocava a presença de Deus, lá tinha honra. Obed-edom colocava a Arca da Aliança lá na cama dele, junto com a esposa dele. E a Bíblia diz que a cama não pode ter mácula. Aonde Obed-edom colocava, irmão? Obed-edom colocava lá na área administrativa da empresa dele. E ele via que ele pagava os salários dos empregados corretamente. Porque ele tinha honra na sua casa. Quando o sacerdote ele pega a presença de Deus, irmão, ele prospera. Sabe por que nós não temos prosperado? Por que as coisas não têm vindo? Porque nós temos que aprender a honrar o nosso sacerdócio. Porque senão nós somos bois levando a presença de Deus e nós vamos cair. Sabe o que Davi, depois que ele vem na casa de Obed-edom, ele vem conversar com ele e dizer, como é que eu faço? Ele conta para ele que só os levitas, irmão, poderiam transferir a presença. Só que a presença ela não pode ser transferida de qualquer forma. A presença ela tem que ser transferida com altares. E aqui eu entendo uma coisa. Cada 7 passos que os levitas davam, irmão, eles soltavam uma arca e tinham que fazer altar. Levavam a arca sobre o ombro, cada 7 passos faziam um altar. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? É que tem que ter um altar lá no teu trabalho, tem que ter um altar na tua casa, tem que ter um altar no teu carro, tem que ter um altar no relacionamento com tua esposa, tem que ter um altar no relacionamento com teus filhos. Tem que ter um altar aonde você for, irmão. Por quê? Porque se não tiver altar, você não consegue transferir, irmão. Por que a presença de Deus é uma na igreja, não é lá na tua casa, não é lá no teu trabalho? Porque você não está entendendo como transferir a presença. Você é sacerdote, mas você não está sabendo trabalhar. A presença tem que ter honra, irmão. A presença tem que ter primazia. E a Bíblia diz, irmão, que quando Davi ele chega dentro de Jerusalém com a presença de Deus, sabe o que ele faz? Ele tira todos os ornamentos reais. Ele tira todas as suas vestes e fica só com uma estola. E o que ele começa a fazer? Ele começa a bailar em volta da arca. Porque o rei está dando honra pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estava dentro da arca. Tinha um rei que estava dentro da arca que era maior do que ele. Tinha um rei que estava dentro da arca que era maior que o seu ministério. Quando você chega aqui na igreja, irmão, é como Davi chegando com a arca em Jerusalém. Você tem que dar honra. Mas tem vários altares erigidos lá fora para a presença ser transferida. O que eu entendo com isso, irmão? Se quer ter presença na igreja, erege altares lá fora. Sem altar lá fora, irmão, você não consegue transferir. Aí você chega na igreja vazio, você não recebe nada. Por quê? Porque a presença não está aqui, está lá fora, derrubada no meio dos bois. Então lembra-te de onde você caiu com a presença. Vai lá, restaura ela e erege os altares até você chegar e poder bailar na presença do Eterno. E a Bíblia diz, irmão, que nós fomos elevados junto com Cristo. E agora nós somos co-herdeiros com Ele. Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, nós somos co-herdeiros com Ele. Hoje a igreja, irmão, é o poder mais elevado da terra. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. E a nossa luta, irmão, ela não é contra a carne. Ela não é vencida na discussão. Ela é vencida no mundo espiritual. Ela é vencida, irmão, em coisas que nós não podemos ver. Em coisas que nós muitas vezes podemos senti-la. Então Jesus, ele vence na cruz. E o apóstolo Paulo diz no livro de Colossenses, ele diz assim: e ele despojou todo o principado, potestade, tronos, virtudes na cruz de Cristo e os expôs, cravando eles na cruz. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele vence todos os demônios, ele vence todas as entidades. Mas por que nós não temos vencido? Porque muitas vezes nós saímos da sombra da cruz e nós queremos vencer o diabo sozinho.
E nós queremos vencer as nossas lutas sozinhos. E nós começamos a dizer: Deus, mas é que eu tenho um cartão de crédito. É Deus, porque eu sou financeiramente próspero. É Deus, mas é que eu sou uma pessoa que falo bem, que canto bem, que sei me expressar. Você tenta usar os teus dons, irmão. Deus, é que eu tenho um currículo perfeito para conseguir o melhor emprego. Deus, é que eu tenho capacitação para já começar a fazer o meu ministério. Deus, eu estou preparado, Senhor. Você está, irmão, se baseando em você e esqueceu da cruz. A partir do momento que você deixa a cruz, você deixou o teu sacerdócio. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo igual os filhos de Arão. Arão está aqui. E os filhos dele estão queimando incenso sagrado com fogo estranho. Com fogo estranho. Sabe qual é o fogo estranho? É o eu. É quando você coloca o eu sou, eu posso, dentro do ministério. O ministério é o incenso. E você é o fogo estranho que está chegando nele dizendo: eu consigo. E o sumo sacerdote está aqui queimando o altar. E você está lá. Graças a Deus, esse Deus é misericordioso. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem paciência conosco, dizendo: ele está errado, mas eu vou dar mais um tempinho para ele conseguir entender. Olha lá, o diabo está vencendo ele, eu vou deixar o diabo vencer ele, para ele mostrar para ele que ele não é ninguém, que ele não é nada, que é só a cruz, que é só eu que vale, que ele tem que entender que o sacerdócio é que vale. Irmão, eu quero falar para você o seguinte: tudo aquilo que você tem na sua casa, tudo aquilo que você é na sua vida, é fogo estranho. Por que é fogo estranho, pastor? Porque é do mundo, irmão. Porque é dessa terra. Pastor, mas eu fiz faculdade. Pastor, mas eu estudei, eu li, eu fiz um monte de curso. Irmão, é fogo estranho, é mundo. E a palavra de Deus diz: aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Então você está tentando ser um sacerdote segundo o mundo, segundo a tua capacidade teológica, segundo o seu conhecimento de hebraico, segundo as coisas que você sabe. Mas o que Paulo vem dizendo para nós, ele diz assim: irmão, esquece tudo isso. Isso é esterco. O meu passado é esterco, tudo aquilo que eu tenho é esterco, tudo aquilo que eu sou é esterco, porque agora eu prossigo para o alvo. Eu esqueço-me dessas coisas e eu prossigo para o alvo. O que eu tenho para declarar, irmão, antes de encerrar é o seguinte: você aprendeu a ser crente errado. Eu falei esses dias com os irmãos aqui e disse assim: quem aqui já foi pastoreado de perto? Pastoreado mesmo. Pastor ir visitar você, chegar com a palavra, falar: irmão, o teu casamento não está conforme a Bíblia, a maneira como você está conduzindo tua casa não está conforme a Escritura. Irmão, é totalmente diferente. Eu, pelo menos na minha caminhada evangélica, irmão, eu fui ganho para Jesus e me largaram dentro da igreja, dizendo: agora se vira aí. Se não é pastoreado, se não é cuidado, se não é tratado, não é tirado as coisas pagãs que há em você. Falávamos ontem aqui na célula, não é, irmãos? Falávamos ontem aqui sobre pecados ocultos. Aí até os irmãos ficaram meio assustados, falaram: meu Deus, então tudo é pecado. Eu falei: é mais ou menos por aí. Marco fez uma pergunta ontem para nós, dizendo assim: como ser constante em Deus? Eu falei: alimentando o primeiro amor. Como sermos constantes em Deus? É alimentando o primeiro amor. E ele falou: por quê? Eu falei: porque quando você abandona o teu primeiro amor, você peca, irmão. Ele falava: mas aonde que está o pecado? Eu falei: está lá no Apocalipse 2. Jesus olhando para a igreja de Éfeso e dizendo assim: lembra-te de onde você caiu. Mas meu Deus, eles estão operando, eles estão resistindo à heresia, eles estão tendo poder de Deus. E Jesus está falando para eles que eles estão em pecado. Mas onde que está o pecado deles? Eles abandonaram o primeiro amor. Aí Jesus fala para eles: lembra-te de onde caíste, arrepende-se e volta. Como se manter constante? Irmão, é nutrindo aquele primeiro amor que você tem, a sede, aquela fome que você tem quando você se converte, quando você aceita Jesus. Abandonou o primeiro amor, está em pecado.
Falávamos ontem também sobre vontades que existem dentro do nosso coração, irmão. Você vê uma roupa e você quer comprar. Você vê um alimento e você quer comprar. Só que você não tem dinheiro. Aí você pega o quê? O cartão de crédito. Aí você vai lá e compra. Vai para casa, leva. Mas aí quando chega a fatura, você não tem dinheiro para pagar. Você tem o produto, mas você não tem dinheiro. Aí você fica preocupado por uma coisa que você mesmo gerou. Que pecado é esse, pastor? Concupiscência da carne. Você não ter domínio sobre as tuas vontades. Eu quero, eu faço. Eu quero, eu consigo. Independente se eu tenho que sacrificar minha família, independente se eu tenho que sacrificar o que for. Mas eu quero e eu vou comprar. Concupiscência da carne, irmão. Aí você acha que pecado é só se prostituir, é só fazer, é só usar droga, é só fazer essas coisas. Não, irmão, tem muito pecado na Bíblia que os crentes estão praticando e que está os afastando da vontade de Deus, está os afastando do sacerdócio e que não está os conduzindo à nação santa. Então, quando nós chegamos, irmão, no culto de Santa Ceia, o que a palavra de Deus diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui eu quero te levar ao nível do examine-se, pois, o homem. No dia do Yom Kippur, irmão, no dia da purificação, quando os rabinos, eles iam fazer a celebração e o sumo sacerdote estava pronto para entrar dentro do Santo dos Santos, um dia antes, os escribas rabinos ficavam lendo os textos da Torá para ele se examinar, para ver se ele tinha cometido algum tipo de pecado. Por quê? Porque se ele entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos, ele ia morrer. E aí, eles ficavam ali, recitando todos os mandamentos, todos os pecados, e o sumo sacerdote ficava analisando. Não, aí está tranquilo. Não, aqui está bom. E aqui eu resvalei, vamos sacrificar. Ia lá, sacrificava. E eles continuavam, eles faziam isso o dia inteiro, a noite toda, irmão. Para preparar o sacerdote para quê? Para entrar dentro do Santo dos Santos. Agora presta atenção, irmão. Quando você vem para a Santa Ceia, durante o dia você fez o quê? Assistiu o Netflix, assistiu o YouTube, ficou navegando no Instagram. E aonde que está o examine-se, pois, o homem a si mesmo, para entrar na presença daquele que vive? Não é examinar na hora do culto, irmão. A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento nos serve como instrução. Quando nós temos que examinar, irmão, nós temos que ler o texto durante o dia, meditar na presença de Deus, dizendo: Deus, eu vou participar da Santa Ceia, Senhor. Se tem alguma coisa aqui que eu tenho defraudado, Senhor, assim como o Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, a gente tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então beba do cálice e coma do pão. Ah, pastor, mas eu tenho se resvalado só nesses pecadinhos. Mas se o sumo sacerdote entrasse dentro do Santo dos Santos com algum pecadinho, ele morria lá, irmão. Por isso que tinha uma corda que era amarrada em volta dele, para que quando ele entrasse lá, se ele morre lá, não podia ninguém entrar lá, tirar o corpo. Então eles puxavam ele com aquela corda. Quando nós falamos de Santa Ceia, é algo sagrado, irmão. É algo elevado a um nível espiritual de Deus, daquilo que é santo, santo, santo. Mas a igreja não tem mais respeitado isso. E por isso que aquele que é dono da Santa Ceia, muitas vezes nem na Santa Ceia ele está presente. Porque o povo que irá participar não o honra como ele deve ser honrado. Não presta santidade, não expressa uma veneração àquele que merece culto. Mas para a presença descer, irmão, nós temos que estar santificados no Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que o Kevin chamasse a Joyce para nos ajudar, Kevin. Eu gostaria, irmão, que em nome de Jesus, você é sacerdote dessa ordem de Melquisedeque, irmão. Quando você sair daqui, faz altares.
Porque aonde você fizer um altar, a presença de Deus vai estar lá, irmão. Você não precisa estar na igreja. Irmão, entenda. Honra a presença de Deus. Saiba transferir a presença de Deus que está na igreja para os lugares aonde você for. Ah, pastor, mas como que eu transfiro a presença de Deus quando você sair aqui do culto, irmão? Não brigue com a tua esposa, não brigue com os teus filhos. Saia daqui cheio da paz do Senhor, cantando hinos, chorando dentro do carro. E quando você chegar lá na tua casa, liga hino também e adora o Senhor lá. Quando você for dormir, ora antes de dormir. Quando você acordar, ora antes de acordar. Quando você for indo para o trabalho, irmão, você vai cantando hino, glorificando ao Senhor. Chega no trabalho, ora no trabalho, fala de Jesus no trabalho. Ah, pastor, mas aí é muito pegado, aí é muito difícil. Mas é que o Senhor não te chamou para fazer pacto com o mundo. Ele te chamou para ser separado para Ele, irmão. É assim que transfere a presença de Deus. É ininterrupta. É eu levanto, é o Senhor. É eu me deito, é o Senhor. Eu estou caminhando, é o Senhor. Presença de Deus, irmão. A presença de Deus tem que ser o nosso alvo. A presença de Deus tem que ser, irmão, a nossa primazia. Eu vou fazer uma compra no mercado, eu estou orando, dizendo: Deus, abençoa minha compra. Eu estou ali fazendo uma consulta, eu estou dizendo: Deus, usa a mão desse médico. Porque tudo é altar, irmão. Aonde tem um altar tem presença. Aonde tem um altar erigido tem presença. Mas para ter altar erigido tem que ter sacerdote, irmão. É por isso que Jesus diz: grande é a seara e poucos são os sacerdotes. Deus quer te levantar nesta nação, nesta cidade, no teu bairro, na tua casa, como sacerdote real, irmão. Você, a partir de hoje, você vai levar essa presença de Deus aonde você for. Eu declaro sobre tua vida a presença de Deus, presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Verso 24. Kevin pode separar o pão que será consagrado, que é até. A Bíblia diz no verso 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No Kevin parte o pão, irmão, é como Jesus sendo partido na cruz por nós. O corpo dele sendo destruído nos 480 cortes de chicotadas, irmão. É o corpo dele sendo partido, irmão. E o sacerdote hoje está fazendo o sacrifício do pão sendo partido. A palavra de Deus diz também, a Joyce pode estar pegando o cálice, ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice é símbolo do sangue, irmão. É o sangue que verteu na cruz, é o sangue que verteu no caminho para o Gólgota. É o sangue que verteu, irmão, por meu pecado e pelo seu pecado. É Ele que nos cobre, é Ele que nos lava. Eu queria que todo aquele que for participar da Santa Ceia se colocasse de pé. E antes de estar participando, irmão, o texto diz: examine-se, pois, o homem, verso 28, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu queria orar pela tua vida, irmão. Queria que você, irmão, eu não sei como que está a sua vida, mas eu queria, irmão, hoje, diante daquilo que o Senhor ministrou aqui agora, irmão, eu queria orar pela tua vida. Se você precisa se consertar em alguma coisa,
Queria orar pela tua vida, irmão. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas você, antes de participar do corpo e do sangue, você precisa fazer algum concerto com o Senhor. Eu queria orar pela tua vida. Eu queria, irmão, declarar sobre tua vida, irmão. Você que está com algum nível de pecado, com algum nível de transgressão, o Espírito Santo te convence, irmão. Não quero julgar ninguém, não quero falar, mas eu quero orar por você. A Bíblia diz: confesse os vossos pecados uns aos outros, para que a vossa alma seja curada, para que as vossas feridas, as vossas dores, as vossas enfermidades sejam curadas. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor Deus, como eles estão, mas a tua palavra diz que devemos examinar a nós mesmos e assim comer do pão. E eu quero orar, Pai, pelos teus filhos, pelos meus irmãos, pelos meus irmãos, Senhor, pedindo que o teu sangue os purifique, Deus, pedindo que o teu sangue os limpe. Em nome de Jesus, irmão, eu declaro que todo o peso que está sobre o teu ombro vai começar a sair agora. Você entrou pesado, você entrou aqui como se as costas estivessem. Eu sinto o Espírito Santo tirando isso dos teus ombros. O Senhor está te purificando, o Senhor está te sarando. Você vai sair daqui igual quando você foi batizado, irmão. Você se sentiu leve. Em nome de Jesus eu declaro santidade do Senhor sobre tua vida. Eu declaro que as tuas vestes sejam limpas pelo sangue de Jesus. E o poder do sacrifício de Cristo traga arrependimento sobre tua vida, traga cura sobre a tua alma, e você seja sarado em nome de Jesus. Eu declaro você sarado em nome de Jesus, perdoado em nome de Jesus. Eu declaro sobre tua vida a bênção do Senhor em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, irmão. Pode voltar para o seu assento, glória a Deus. Gostaria que você estendesse sua mão, irmão. Iremos consagrar primeiro o pão. Deus, em nome de Jesus, que este pão simbolize o teu corpo partido por nós. Que este corpo, Deus, faça parte da nossa vida a partir do momento que comermos dele, e gere vida em nós. Que em nome de Jesus, Pai, este corpo seja símbolo da cruz, do corpo sacrificado naquele lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. O Kevin estará distribuindo. Depois de cear, e era o louvor que vinha preparar. Adore a Deus, irmão. A maior canção cantada na cruz, descrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser. Aleluia, Jesus. A Bíblia declara que assim como ele pegou o corpo, irmão, ele também pega o cálice. Eu queria orar por esse sangue vertido na cruz por nós, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos amado, por o Senhor ter rendido, Senhor, a tua vida por amor a nós, por ter vertido na cruz para nos cobrir com teu sangue. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua presença ela possa se aproximar de nós, porque hoje, tomando desse cálice, nós somos purificados, Deus. Que as nossas vestes estejam limpas, e assim, em memória do Senhor, a gente possa ter um coração arrependido, Deus, de muita coisa errada, de tudo aquilo que a gente fez, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor. Já estará distribuindo o cálice, irmão. Permaneça em pé. Daqueles fiéis, e mesmo traidor, recebe assim o pão, ao invés do rancor.
lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Viu o amor. Irmão, você que está do lado dessa pessoa, troca o cálice com ela como símbolo de comunhão. Diga, eu tenho comunhão com você e assim eu sou corpo, eu sou igreja junto com você. Então participe, irmão, do corpo e do sangue do Senhor em nome de Jesus. Se você quiser estar dobrando seu joelho, orando ao Senhor, falando em línguas, em nome de Jesus, fica à vontade, irmão. Pai, mais um dia, Senhor Deus, nós celebramos a ceia e o nosso anseio é celebrar com o Senhor no céu. Nossa vontade, Deus, é celebrar contigo, Deus. Nós queremos, Pai, que esse seja o tempo, Deus, de restauração, que esse seja um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, Deus, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe. O Senhor, Pai, produz em nós, dentro do nosso coração, uma fome, uma sede maior pelo Senhor. Cada dia mais, Senhor Deus, a gente esteja se alimentando de Ti, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de pedir para o Marcos estar orando. Vem cá, Marcos, venha fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Jesus, de confraternização com os irmãos, Senhor Jesus. Lembrando daquele sacrifício vivo que o Senhor fez lá na cruz, meu Pai do Calvário. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que nós não venha a ser mal agradecido. Amanhã, Senhor Jesus, quando nós estiver indo para o nosso trabalho, quando nós estiver indo fazer os nossos afazeres, Senhor, queremos só agradecer a Ti, Senhor Jesus. Que o Teu sangue, meu Pai, purifique nós de todas as enfermidades, Senhor Jesus. Que Ele corra em nossas veias, Senhor Jesus, limpando, nos convencendo através do Espírito Santo, Senhor Jesus, que precisamos todos os dias mudar, todos os dias se arrepender, Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos que o pão que nós comemos, Senhor Jesus, que simboliza a Tua carne, ela faça parte da nossa carne, e o nosso corpo seja santificado para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai, te amamos pelo sacrifício vivo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, Senhor. Te amamos, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Deus Pai, queremos Te dar todo o louvor, toda a honra, toda a glória por este momento maravilhoso. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando também, abençoa, Senhor Jesus. Que possam estar conosco, aqueles que um dia fizeram parte desse ministério, Senhor, ou que visitaram essa igreja, Senhor Jesus. Que eles voltem, meu Pai, que eles voltem para o Senhor, meu Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Abençoa a todos, Pai. Em o nome de Jesus nós te agradecemos, por Tu és lindo, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Só temos que agradecer ao Senhor que nos salvou, Senhor Jesus. Sem palavras, meu Pai, apenas agradecimento ao Senhor que é santo, 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 meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Estenda sua mão, irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a glória sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com tua casa. E você diz amém. Que Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és muito
chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Me encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes preparado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Glória ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cara, e sempre me lembra, irmão, se você tem teu dízimo, tua oferta, a salva tá lá, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.